Olá pessoal, tudo bem? Então, nesta videoaula, nós vamos falar mais do produto vetorial, porque na aula anterior a gente viu o produto escalar. Então, aqui, quando a gente fala de produto entre vetores, a gente lembra da aula anterior que existem três, essa aula a gente viu, né? Existem três produtos. O produto escalar, visto na última aula, né, com esse pontinho entre os dois vetores, tá? Fazer um círculo aqui. Quando a gente faz o cálculo, ele gera um número real, por isso o nome escalar. Escalar quer dizer número real. O produto vetorial, que nós vamos ver nessa videoaula, e depois, na sequência, a próxima aula, um produto misto. Então, do produto escalar que nós vimos, pode ser vetores do R2, vetores do R3, ele vai sempre gerar um número real, e o cálculo é feito como se a gente estivesse fazendo o produto entre matrizes. Depois eu posso abaixar aqui a folha, né, descer um pouquinho e a gente vê um exemplo, em aplicações, onde que a gente viu isso? Para calcular módulo de um vetor, distância entre dois pontos, projeção de um vetor a gente não viu, enfim, ângulo entre dois vetores sim. Então, essa aula a gente já aprendeu a calcular aqui, né? Como que eu faço o produto escalar de U e V? Multiplica as entradas, primeira entrada com primeira entrada, dá menos 3, e soma, nossa, minha letra está bem ruim, soma com o produto dessa segunda entrada, que 2 vezes menos 2 é menos 4. O resultado de menos 3 menos 4 é menos 7. É bem tranquilo, a gente trabalhou. Aqui a gente não escreve, né, nesse formato de combinação da base canônica, a gente passa para a notação que a gente chama aqui analítica. Então, a gente vê o vetor como um ponto, depois ligado à origem, né? Aqui tem que só cuidar da ordem, é menos 1 e 1. Né? Primeiro é sempre o número que está na frente de, depois a segunda entrada é o número que está na frente do vetor j, que é quando não tem número 1. E eu faço multiplicação entrada com entrada, dá menos 1. Somo aqui com o resultado da segunda entrada multiplicada com a segunda entrada, que dá mais 2. O resultado disso é 1. Isso a gente trabalhou na última aula. Então, agora é outro produto que a gente vai ver, que é o produto vetorial. Então, o produto vetorial é só entre vetores do R3, tá? Então, hoje a gente vai só usar vetores do R3. Não estou conseguindo trabalhar direito aqui com o meu cursor. Pegando um pouco o jeito. O resultado sempre vai ser um vetor do R3. A notação, em vez que pontinho que a gente tem, a gente vai usar um X, né? E aí, o cálculo que a gente vai fazer por meio de determinantes, só que adaptado, como a gente vai ver. E tem aplicações para a gente ver hoje, que é para calcular a área de um paralelogramo formado por dois vetores. Então, dois vetores a gente sabe que formam um paralelogramo. E a consequência é que eu posso, que nem a gente vê na figura aqui do lado, se eu tenho U e V, juntar as pontas, né, ou enfim, ter três pontinhos. Se eu tenho três pontinhos A, B e C, eu posso ver o vetor AB, que é o vetor V, é o AB, o vetor AC é o vetor U, e quando eu junto aqui a finalização desses vetores, né, a gente tem um triângulo. Então, a metade do paralelogramo, bem tranquilo, depois a gente vai, né, ver exemplos de como a gente vai, né, buscar essas informações que é a área de ou do paralelogramo ou do triângulo. Então, vamos ir para a aula que é de produto vetorial. Vou abrir ela aqui. Vou deixar esse material no Moodle também, para vocês acessarem o PDF. E aqui vai estar a explicação. Então, produto vetorial. Primeira coisa que eu preciso chamar atenção é vocês têm que lembrar como se calcula determinantes. Então, aqui, determinante de uma matriz quadrada, sempre determinante é só de matriz quadrada, sempre é um número. Determinante de uma matriz é um número. E este número a gente busca operando, calculando, né? Na verdade, as operações que a gente faz é de multiplicação, e depois vocês vão ver de subtração. Ele usa todos os números da matriz. Então, aqui, ó, uma matriz de ordem 2, só chamar aqui a atenção
da notação de determinante. Eu posso escrever determinante, eu estou com dificuldade aqui de me localizar, determinante de A, né? Então, eu posso ter essa notação de A ou duas barras, que nem a gente enxerga aqui, que quer dizer determinantes, e a matriz interna está aqui dentro, que é a matriz A. Então, aqui, como que eu vou fazer o cálculo? Buscando os 4 números da matriz A. Eu vou fazer aqui a diagonal, esse aqui a gente chama de números que estão na diagonal principal. 13 menos 4, né? Eu faço o produto, dá menos 12. Esse aqui é a diagonal secundária. A diagonal secundária, a gente faz o produto, dá 2, mas a gente tem que sempre trocar o sinal dela. A diagonal principal eu não preciso trocar, ele fica sempre positivo, tá? O resultado que tu dá, tu vai sempre somando, né, o número que é, no caso aqui, menos 12. Menos 12 com o resultado desse, que é 2, mas troca o sinal. Menos 2. Então, a gente somando menos 12 com menos 2 dá menos 14. Esse é o determinante da matriz, essa que nós estamos vendo aqui. Certo? E aqui está de uma forma mais genérica, né? Aqui nessa diagonal seria para somar esse resultado, não troca sinal, e essa aqui tu multiplica os dois números, essa posição com essa posição, e depois tu tem que trocar o sinal. Então, aqui estaria a regra genérica que a gente vai usar muitas vezes isso. Então, de ordem 2 é isso, nós podemos fazer exemplo aqui, determinante da matriz de ordem de M. Então, tá aqui a diagonal principal, tá aqui ela, assim, ó, diagonal principal. A gente vai fazer a multiplicação da 5. E a diagonal secundária, aqui não tenho a manha de ficar trocando as cores, mas enfim, a diagonal secundária, ela vai ser, na diagonal secundária, a gente tem que lembrar que troca o sinal. Então, aqui tu faz o produto, dá menos, multiplicando dá 6, então vai escrever, trocando o sinal, menos 6. O resultado desse determinante é menos 1, certo? Descendo, acho que tem mais um exemplo para a gente calcular aqui, de ordem 2, tá? Então, o determinante vai ser o quê? Isso tem que praticar para pegar bem o jeito. Diagonal principal, 3 vezes 1 é 3, menos o resultado da diagonal secundária. Quando eu faço o produto, esse produto é menos 8. Então, é menos 8, certo? Posso fazer direto, escrever que é 3 mais, né, 8. Né, porque o resultado disso é menos 8, sempre troco o sinal, então vai ficar mais 8. A soma desses dois produtos das diagonais dá 11. Então, esse é o valor do determinante da matriz que está aqui interno. Agora, se for ordem 3, ordem 3, nós temos 9 números. E aí a gente pode usar a regra de Sarros. Não é, a gente vai ver duas regras, a regra de Sarros e usando o teorema de Laplace. Pela regra de Sarros é o que a gente viu normalmente nos colégios, né, no ensino médio. Que aí ele trabalha na diagonal principal aqui, tá na cor azul, e as paralelas a elas, todas essas são mais, ele escreveu aqui em cima o sinalzinho, mas todas essas são mais, tu soma. E na diagonal secundária, que é essa aqui, você sempre vai fazer a subtração. Então, ele botou o sinalzinho aqui em cima, é menos, tá? E aqui a gente vai ver um exemplo aqui embaixo. Então, eu escrevi aqui fazendo exemplo, vou trocar aqui eu já vi aqui, tem um... Deixa eu ver como é que eu faço. Aqui, ó, vou diminuir um pouquinho a espessura do meu lápis e vou usar outra cor. Essa. Então, na diagonal principal, né, a gente vai fazer o produto desses números, dá 15, não troca sinal, é 15. Agora, eu vou multiplicar essa outra diagonal secundária aqui, paralela a essa principal. O produto dá 6, então não troca o sinal, é mais 6. Aqui eu vou somar. Esse aqui dá 0, não preciso somar 0. Na diagonal secundária, né, que é esse aqui, vai dar 0. Vou trocar o sinal, a cor. Vou botar aqui essa cor, roxa ou rosa. Então, essa aqui dá 0, não preciso escrever, seria menos 0. Essa aqui, se eu for multiplicar, dá 1, então é menos 1. Vou escrever ele aqui. Eu tô com um pouquinho de dificuldade aqui, mas tudo bem. Menos 1. E aqui, se eu multiplicar, eu vou ter o número
multiplica, dá 9, 18. E aí vai ser menos 18. Se eu somar todos esses resultados, né, 21, somando os positivos, menos 19, isso vai dar 2. Esse é o resultado dessa matriz, do determinante dessa matriz, matriz A. Aqui eu posso pegar outro exemplo e calcular. Isso tem que praticar. É o chão para aprender a calcular produto vetorial. Se não sabe isso, vai se complicar. Então, o que eu faço? Tem aqui a matriz, né? As barrinhas quer dizer que é para calcular o determinante, e a matriz está interna aqui, os números dela, né? Eu vou repetir pela regra de Sarros a primeira e a segunda coluna, então vou repetir ela, escrever ela aqui, 2, 2, menos 1, repetir a primeira coluna, vou repetir a segunda coluna, que é o que foi feito aqui em cima, tá? Na parte de cima, só que ele está mais avançado, né, o desenvolvimento. Então, aqui eu vou escrever o número. Ele não está me obedecendo muito. 1, 3 e 1. Agora, eu vou fazer as diagonais, tá? Eu vou fazer na cor verde. E a primeira diagonal, se eu fizer o produto aqui, na diagonal principal, vai dar 12. Vou escrever ele aqui. Ele é positivo. Se eu fizer o produto aqui dessa secundária, é menos 1. Não, né? Eu vou somar menos 1, então é o menos 1. E nessa outra diagonal, eu vou ter o produto que é 2. Então, eu vou somar 2. Na diagonal secundária, então é no outro sentido, eu vou trocar a cor para a gente ver, né, os resultados aqui. Eita, que dificuldade que eu tô tendo. Me acostumar um pouco com, já faz tempo que eu não uso, eu vou colocar nessa cor. Então, se eu usar nessa diagonal, eu vou ter o resultado do produto desses três números, faz uma multiplicação, dá menos 3, mas troca o sinal. É menos ou menos 3, tá? Então, eu posso ou escrever aqui, né, o resultado é menos 3, o resultado desse, que eu for fazer a conta, é 2, e o resultado desse, se eu for fazer a conta, é 4. Eu posso somar todos eles, depois no final trabalhar com o menos, ou ir trocando sinal. Bom, eu vou somar com o, né, deu menos 3, vou somar com mais 3, sempre troco o sinal, porque é diagonal secundária. Eu vou somar com menos 2, e vou somar com menos 4. Troco o sinal nesse sentido, tem que lembrar isso. Agora, o resultado dessa operação, somando aqui deixa eu ver, mais 2 menos 2, já vou cortar. Aqui em cima, se eu somar os verdes, os números verdes dá 11, e embaixo dá menos 1. Juntando todos esses números, o resultado desse determinante é 10. Tá? É interessante você tentar refazer, porque mesmo assistir uma aula de matemática, uma aula, né, um vídeo aula, não é filme. Tem que entender o mecanismo que está por trás e sentar sozinho e refazer, tá? Então, é bem importante imprimir, ver as notas de aula ali no PDF e tentar fazer depois a explicação sozinho. E se precisar, né, buscar a explicação de novo, mas tentar fazer sozinho sempre. Produto vetorial. Depois que eu lembro como se calcula determinantes, eu posso falar, então, de produto vetorial. Produto vetorial, entre dois vetores, o nome já diz, vai gerar um vetor. O vetor é do R3, todos os vetores são do R3, não tem, né, produto vetorial do R2. A notação, como a gente viu antes, é com X. E aí eu posso usar essa regra que a gente viu de Sarros ou o teorema de Laplace. Então, aqui embaixo, ele vai mostrar como que a gente poderia buscar esse vetor, o resultado, usando o teorema de Laplace. Então, o produto vetorial, ele tem aqui, ó, o vetorial V, com esse X. A primeira linha sempre vai ser os vetores da base canônica, I, J, K. A segunda linha, quem que é? O vetor U. O vetor U tem as entradas 2, 3, 1. É adaptado, é determinante adaptado. Você coloca aqui, né, todas as informações, primeiro da base canônica, na ordem, I, J, K, depois as entradas, né, terna ordenada é na ordem, né, primeiro X, depois Y, depois E,
Então, 2, 3, 1. Depois, a entrada dos vetores do vetor V. Então, a entrada é 1, 4 e menos 1. Como que eu vou buscar esse vetor resultante? Então, se vocês prestarem atenção, está um pouco esquisito, mas esse vetor resultante, vou escrever assim. A entrada do I, tem um número aqui na frente do I, tem um número na frente do J e tem um número na frente de K, tá? Seria menos, o resultado que a gente vê aqui é menos 7I, vou escrever ele aqui em cima. Esse mouse me ajuda aqui, um ruim de eu me achar. Isso aqui é a mesma coisa olhando a resposta ali, né, no final. Menos 7I, mais, tem ali mais 3J, né? O resultado disso é mais 3. E na frente de K tem o número 5, mais 5K. Como que eu busco esses números que estão na frente de I, de J e de K, que é a base canônica do espaço? Então, se vocês olharem com atenção, um determinante de ordem 3, pelo teorema de Laplace, cai num determinante de ordem 2, para buscar os números que estão aqui na frente. E é bem tranquilo de fazer. Como que eu faço? Eu vou buscar, vou chamar atenção aqui para... Como que eu busco esse determinante, né, o número que está na frente do I? Eu elimino primeira linha e primeira coluna. Tudo que tem I, eu elimino. Eu fico com esse determinante aqui. Ele foi escrito aqui, mas eu poderia trabalhar um pouco para agilizar o meu raciocínio e, né, a minha forma de fazer, né, pensando, né, muitas vezes cobrindo com próprios dedos, enfim, fazendo esse raciocínio. Estou usando aqui, né, recurso visual para vocês verem. Aqui está o meu determinante, é menos 3, tem que fazer aqui a diagonal principal, menos 3, faz aqui 4, mas é menos 4. Então, menos 3 menos 4 dá menos 7. Se eu for fazer, opa, vou ter que tirar daqui, volta. Então, vou chamar atenção para a minha caneta. Então, se eu fizer as contas aqui, vai dar menos 3, né? Fazendo o cálculo aqui, 4, mas só que a diagonal secundária é menos 4. O resultado dessa primeira entrada é o menos 7, que está na frente do I, ou, né, nessa notação que a gente vai escrever aqui de notação analítica. Agora, quem vai ser o número que está na frente do J? Pela regra, tem um menos aqui. Então, eu gosto de escrever assim, ó. Eu gosto de vir aqui, chamar atenção na lousa, né? Se eu fosse fazer, eu boto o meu menos para eu lembrar. Isso é do teorema de Laplace, tá? Eu tenho menos o determinante. Quem é o determinante? Bom, eu vou ter que desfazer aqui. Vou ter que... Oh my God, como é que eu faço para desfazer? Deixa eu ver aqui que tem flechinha e eu não estou conseguindo acessar. Tá? É um pouquinho difícil. Eu vou desfazer tudo. Desfazer esses ali. Deu erro. Aqui. Então, para eu achar, achamos o menos 7. Agora, para eu achar o segundo número, deixa eu colocar aqui o que nós achamos antes, o menos 7. Para chegar nesse número aqui, eu vou trabalhar com o sinal menos. Menos que determinante. Eu vou eliminar a primeira linha, sempre. Tudo que tem J. Primeira linha com a linha do J. Segunda coluna. Então, vai ficar sobrar esse determinante. 2, 1, 1 e menos 1. Tá escrito ele aqui, ó. Não tá. Então, se eu fizer o resultado disso, é menos 2. Determinante, quanto que é isso? Menos 2, menos 1. O resultado aqui é 1. Né? Tem que trocar o sinal. Isso dá menos 3, mas sempre vai trocar o sinal. Então, é menos o resultado desse determinante, que é menos 3. Menos 3 é mais 3. Isso é praticar, não tem jeito. E aqui também tem que praticar um pouco esse... Tá bem ruim. Vamos lá, vamos em frente. Aqui eu já rabisquei, né? Vou voltar, na verdade, aqui. Eu perdi bastante o jeito de trabalhar com essa... Não tá me obedecendo. Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui. Eu quero tirar essas. Deu. Agora, a gente buscou, então, o número que a gente fez, né, desse determinante aqui, com o sinal menos deu mais 3. Vou escrever ele aqui. Agora, buscar a última entrada desse meu vetor. Então, a última entrada desse meu vetor, aqui uma vírgula,
é quando eu elimino a primeira linha e a última coluna. Fica esse determinante aqui, que o resultado a gente tem da diagonal principal é 8, menos esse daqui, 3. 8 menos 3, esse determinante aqui dá 5, certo? Então, a última entrada é 5. É assim que a gente vai trabalhar. Tá aqui a resposta. E se eu inverter aqui as linhas? Se eu inverter as linhas, o que vai acontecer? Se a gente fizer esse cálculo. Vou fazer aqui para mostrar para vocês, que agora é só treino, tá? Né? Trabalhando para pegar esse jeito. Pronto. Vou abaixar aqui, descer um pouquinho mais. Vou fazer ele aqui, tá? Então, eu vou escrever o meu determinante sempre com a primeira linha IJK, tá? IJK. Primeira entrada é o vetor V. O vetor V, se vocês olharem ali, a entrada dele tá aqui, ó. É 1, vou inverter, foi invertido, né? Então, a segunda linha ficou as entradas de 1, que é 1, 4 menos 1, e DU, essa linha aqui em cima, né? 2, 3, 1. Quem é o meu vetor resultante? Né? Vou escrever assim, ó. E aqui eu troco o sinal do determinante que eu vou achar. Eu vou eliminar. O meu mouse não tá muito legal. Elimino a primeira linha, elimino, né, tudo que tem aí. Primeira linha e primeira coluna. Ficou esse determinante aqui. 4, escrever ele aqui. 4 menos 3, mas daí eu tenho que sempre trocar o sinal, né? Então, é menos ou menos 3 dá mais 3. Então, 4 mais 3 é 7, certo? 4 mais 3 é 7. Então, esse aqui é 7. Agora, vamos trocar aqui a cor. Se eu eliminar essa linha aqui e essa coluna, tudo que tem J, eu vou ter o determinante 1, menos 1, 2 e 1. Tá? Eliminei tudo que tem J, linha e coluna. Daí sobrou o determinante 1, menos 1, 2 e 1. O resultado desse determinante é 1, diagonal principal, menos diagonal secundária. Então, menos quem? O resultado aqui é menos 2. O resultado, então, é 1 mais 2 dá 3. Só que eu tenho que sempre trocar o sinal do determinante, que é menos o que eu achei. Então, é menos 3. Sempre o contrário do determinante, o sinal contrário do número que eu achei desse determinante. Agora, fazendo, então, o último determinante, que é quando eu elimino tudo que tem K, né, primeira linha e última coluna, sobrou esse determinante aqui. A gente tem diagonal principal é 3. Nossa, não tá me obedecendo. 3 menos 8. 3, não tá me obedecendo. 3 menos 8, isso aqui vai dar menos 5. Comparando as respostas, o que a gente enxerga? Deste vetor com este daqui, que tá aqui em cima. Se a gente troca a ordem, o que acontece com o resultado? É o mesmo? Não, não é. Ele é exatamente o oposto, troca o sinal de todo mundo. Tá? É uma regra que vale no determinante até, se a gente fosse estudar. Trocou duas linhas entre si, troca o sinal do determinante. Agora, verifique uma observação que esse vetor que a gente achou, então qualquer um deles, tá? Qualquer uma dessas situações, ele é ortogonal aos vetores que o geraram, que é o U e o V. Então, se eu fizer o produto, pega aqui o vetor, ele diz o menos, o primeiro ali, o menos 7, o 3, mas eu poderia fazer com esse que eu achei por último, que é com sinal trocado. Dá certo também. Faço o produto, para ver que é ortogonal é pelo produto escalar. Então, se eu fizer vezes 2, né, o vetor 2, 3, 2, 3 e 1, o que eu vou ter como resposta? Como eles são ortogonais, a gente sabe da aula anterior que tem que dar 0. Então, isso aqui vai dar menos 14, mais 9, mais 5. Aí, se você for somar, você vai ver que é menos 14 mais 14 é 0. Ele é ortogonal. E a mesma coisa, se pegar esse vetor aqui, que resultante, que é esse, com esse outro aqui, que é o V, também vai dar 0. Eles são ortogonais.
Então, aqui a gente está aprendendo a buscar o produto vetorial entre dois vetores do R3, gera esse vetor do R3 e vendo agora, começando a ver propriedades. Isso é uma propriedade que sempre vai valer. Então, se W é o resultado que a gente tem aqui de um produto vetorial de U e V, então esse vetor ele é ortogonal aos vetores que o geraram, certo? Isso é propriedade, vale sempre, em todos os casos. Exemplos resolvidos usando o teorema de Laplace e a regra de Sarros, tá? Então, para o lado de cá, a gente vê o teorema de Laplace, para o lado de cá, a gente vê a regra de Sarros. A mais prática qual é? Teorema de Laplace, tá? Por isso que eu fiz já 2 vezes, insisto, mas quem quiser tentar fazer por regra de Sarros, achar mais interessante, desde que não se perca com os IJK que tem que ficar carregando, né? Então, pode também por esse caminho. Então, aqui a gente vê que ele já começou a buscar um jeito mais prático de buscar esse vetor resultante. Então, quem é o vetor resultante? Né? Primeira linha IJK, sempre vai ser assim na hora de montar o determinante. Entra com a entrada do vetor U, que é 5, 4, 3, depois do vetor V, 1, 0, 1. E aí, como que eu busco o número que está na frente de I? Eliminando linha e coluna que tem I. Então, ficou esse determinante, que é 4 menos 0. Tá? Vai dar 4. Ele botou a resposta aqui embaixo. Depois, que a gente tem menos, sempre vai trocar o sinal do determinante quando tu elimina linha e coluna que tem J. Então, vai sobrar 5 com 1, 5, 3 com 1, 3. Mas é diagonal secundária, troca o sinal. É isso que tem que lembrar. Então, aqui, ó, diagonal principal menos diagonal secundária. Vai dar 2, mas tem que trocar o sinal, menos 2. E o último determinante, quando eu elimino linha, e tudo que tem linha e coluna envolvendo K. Sobrou esse determinante, bem fácil de buscar aqui, ó, diagonal principal 0, e esse aqui é 4, mas tem que trocar o sinal porque é secundário. E aí, né, esse é o vetor resultante. Aqui tá carregando, né, mostrando quem é os determinantes. Isso aqui já tá num segundo passo, né, não tá tão mental. Daqui a pouquinho pode ficar mais mental isso, né, esse caminho aqui de buscar esses números. Mas, né, isso não é tão importante, porque a gente investe um pouquinho de tempo, mas faz de uma forma bem segura, né? Porque não se pode se perder no sinal, especialmente, né? Esse menos determinante aqui, né? Tem a regra do diagonal principal menos diagonal secundária. Então, tem que ter um monte de cuidado com os sinais. E do lado de cá, o mesmo exemplo, né? Se eu fizer pela regra de Sarros, eu tenho que copiar a primeira coluna, tá aqui, e I51, J, que é J40, copia as 2 primeiras colunas aqui, repetidas, e depois faz diagonal principal, vai fazer o produto 4I, diagonal secundária, aqui tu vai, quer dizer, nessa ainda, principal, né, multiplicando aqui dá 3J, aqui ganhei um 0K, e pela diagonal que a gente tem aqui, vou fazer nessa cor, aqui ele está chamando atenção, então na diagonal secundária vai ter ele escreveu onde aqui, ó, menos, e abre parênteses para todo mundo, né? É um jeito também, tem várias formas de fazer. Então é um jeito que ele trabalha menos, né, o resultado de todas as diagonais aqui, né, pela secundária. Então dá 4K, o resultado dessa é 0i, e o resultado dessa é 5J. Soma todos, deu tudo positivo, ok. Mas, né, troca o sinal aqui, menos 4K, não precisa escrever o I, porque é 0, e o menos 5J. Vai somar I com I, só tem esse aqui, então é 4IJ com J, junta esses dois. 3J menos 5J é menos 2J, e K só tem I. Então, esse é o resultado igual como foi feito, né, mesmo resultado se fizesse pelo teorema de Laplace. Então, tem que praticar, ver o que tu acha mais fácil de fazer. Aqui é trabalhar um pouco com exemplos, tá? Eu posso passar para vocês os resultados, eu não vou fazer todos eles. Vou fazer só da letra C, tá? Qual é o resultado do produto? Vamos ver se ele me obedece aqui. Tá me obedecendo muito. Do produto. Eu não queria. Eu não tô com dificuldade com a caneta. O produto tá aqui, ó. I
I, não tá legal. O I, quem que é o I? A gente sempre, na hora de escrever o determinante, vai escrever ele na notação analítica. Então, o I é entrada 1, depois 0, 0. Quem é o J? Notação analítica para ele. Né? No espaço, ele está no ponto 0, 1, 0. E aqui, na hora de eu escrever o determinante, vamos lá. Aqui vai. Primeira linha, escreve os vetores da base canônica, IJK. Aí. Quem eu vou escrever como segunda linha? É a notação, né, a entrada do vetor escrito na notação analítica. Então, 0, 1, 0. 0. Ixi, é o I. Não. Volta aqui em cima, a flechinha, com dificuldade mesmo de buscar a movimentação. Aqui, quem que é o I? É 1, 0, 0. E esse que vai ficar o J, né? A última entrada é do J. 0, 1, opa, número mais feio. E agora eu vou buscar o resultado. Então, é um vetor do R3, portanto, tem 3 entradas. E a segunda, a gente sabe que pelo determinante de ordem 2 tem que trocar o sinal. Elimina tudo que tem I, fica esse determinante aqui que dá 0. Bem fácil de buscar. Esse primeiro número é 0. Depois eu elimino tudo que tem J, esse determinante é fácil de buscar, também dá 0. Seria menos 0, enfim, não precisaria escrever, mas ali, 0. Menos 0. E se eu eliminar para a última entrada, eu elimino tudo que tem K. Esse. Daí ficou 1. Então, quem é o vetor? Tá um pouquinho ruim. Quem é o vetor? É o 0, 0, 1. É o vetor K. Esse vetor, ele é da base canônica. Então, quando a gente faz I vezes J, a gente obtém um vetor que é ortogonal a esses dois, e está bem correto isso, é o vetor K. Se eu fizer o produto escalar, né, com esses vetores que estão aqui, a gente vê que esse resultado, quando faz o produto escalar com o vetor I, dá 0, enfim, eles são ortogonais entre si. Vou deixar para vocês tentarem fazer a letra D e a letra E, tá? E aí a gente pode ver as respostas. A aplicação do produto vetorial, onde que aparece isso? E a gente vai para a parte mais, né, só tem praticamente essa aplicação, que eu poderia simplesmente trabalhar com vocês a fórmula, mas eu vou explicar um pouquinho mais, tá? Então, quando a gente faz o produto vetorial, a gente acha um vetor. E se eu calcular, tá, ele é aqui, não está me obedecendo, né? Ele está aqui, a área, né, eu faço um produto vetorial, U vezes V, o vetorial V. Se eu faço um módulo, eu achei um vetor, busco o tamanho, o comprimento desse vetor, o comprimento desse vetor, numericamente, informa a área de quem? Do paralelogramo formado por esses dois vetores. Então, dois vetores, se eu transladar o vetor V para cá, transladar o vetor U para cima, eu monto um paralelogramo formando o IV, com o IV. E a área que esse paralelogramo ocupa, esse valor é bem fácil de buscar, que é fazendo o produto vetorial e depois buscando o módulo, né, o comprimento desse vetor. A explicação estaria aqui, ó. Como é que é a área de um paralelogramo? É base vezes altura, né? Então, a gente tem aqui na figura aqui que é a altura. A altura é essa distância aqui entre as duas bases, que é esse H. O mouse não está me obedecendo, tá aqui. Então, eu tenho o módulo de U, porque não é um vetor vezes H, é o tamanho, o comprimento. Então, do vetor U, eu preciso de uma informação, que é essa distância, que é o tamanho do vetor. Quando eu faço base vezes altura, eu encontro a área desse paralelogramo. Aí, o que eu consigo também enxergar? Que aplicando, aqui a gente tem cateto em relação a esse ângulo, eu tenho cateto oposto, que é o H. E aqui a gente tem essa medida aqui, seria o módulo dV. Então, se eu trabalhar com o seno, vou escrever ele aqui do lado, não aqui embaixo.
seno do ângulo, seno de θ, que ele é cateto oposto, que é H, sobre o tamanho, né, a hipotenusa, que é o tamanho dV, módulo dV, tá? Não é vetor, não dá para dividir por vetor, porque vetor, enfim, eu preciso aqui de um número, não do vetor, que é o tamanho, o comprimento do vetor V. Então, quando eu faço essa conta aqui, eu tenho o seno desse ângulo. Bom, o que eu quero enxergar é o H. O H, se eu pegar esse tamanho de V, o módulo de V, e multiplicar por seno de θ, eu encontro o valor da minha altura. Tá? Então, aqui, se a gente for ver, quem é o meu H? Aí, H é seno de θ vezes módulo de V. Então, aqui a gente tem o H. Não tá me obedecendo, que coisa mais chata. Não tô conseguindo. Esse H, ele é isso aqui, ó, por aplicação de trigonometria, né? Módulo de V, seno de θ. Se a gente olhar, é uma propriedade que não está aqui, tá? A gente, na propriedade que existe, essa propriedade diz que quando a gente tem seno de θ do ângulo, que é isso aqui, é a mesma coisa que fazer o produto vetorial, tá? E buscar o tamanho desse, ele vai gerar um vetor, mas eu tenho que buscar o tamanho desse vetor. Aí, eu tenho, né, essa informação aqui, que é a área do meu paralelogramo. Então, como que eu calculo a área do paralelogramo? Fazendo o produto vetorial dos dois vetores que geraram esse paralelograma e calculo o módulo desse vetor. Então, aqui, ó, a área do paralelogramo, determinado pelos vetores U e V, é numericamente o comprimento do vetor que veio, né, como resultado do produto vetorial. Aqui, este exemplo explica bem direitinho o que a gente quer mostrar. Calcule a área formada pelos vetores 2i e 3j. 2i, a gente tem... Nossa, eu tô sofrendo, hein? 2i. Quem é o meu vetor? Eles chamaram de u. Não escrevi, enfim, mas tá aqui como 1, tá? Esse é o meu vetor u, que é 2i, tá? I mais i, 2i. Eu poderia ter escrito aqui, eu não escrevi, mas dá para entender pela... U é o 2i, tá? É o meu vetor u. E o meu vetor v, se vocês olharem aqui, quem é v? É 3j. 3j, quem é 3j? Aqui, ó, é o vetor v. Tá aqui. Se eu fizer, eu consigo formar um paralelogramo com esses dois vetores. Esses formam, aqui, na verdade, eles seriam ortogonais se a gente fizer com os palitinhos. E formam um retângulo bem bonitinho. Qual é a área, né? O tamanho desse vetor é 2, o tamanho desse vetor aqui é 3. E a área, né? 3 vezes 2 dá 6 quadradinhos, que geraria, né? Como que eu contabilizo a área desse paralelogramo, ou desse retângulo, que é um caso particular. Então, a gente sabe que é 6. Agora, buscando o produto vetorial, quem é o vetor U? U, escrito na notação analítica, é 2, 0, 0. Ele entrou aqui com, né, essa entrada, 2, 0, 0. Quem é o meu vetor V? Na notação analítica, é 0, 3, 0, que é o 3J. Né? Aí, se eu fizer o produto, né, que a gente viu pelo teorema de Laplace, então aqui dá 0, o primeiro determinante, o segundo determinante, quando eu calculo aqui, dá 0, e o último determinante aqui dá 6. Então, esse resultado é 6K. Qual é o tamanho do vetor 6K que ele escreveu aqui em cima, que é o resultado? Vou escrever na cor, outra cor aqui. Opa. Vamos ver se eu consigo tirar fácil, mas não tá legal, né? Tem que praticar aqui bastante, para ficar melhor. Tá? Vou pegar vetor cor verde, laranja. Aqui, se eu subir aqui, eu tenho meu vetor. Este é o vetor, né? O resultado disso é 6K. Qual é o tamanho de 6K? Se a gente for buscar o tamanho de 6K,
que é o produto, né? Se eu chamar isso aqui de W, quem é W? Tá, não tá querendo me obedecer. W, né, em coordenadas seria 0,06. Aí, tamanho de W. Chamei W, esse produto vetorial. É a raiz quadrada de W vezes W, visto na última aula. Se eu fizer vetor vezes vetor, vai dar entrada vezes entrada, né? 0 vezes 0 dá 0, mais... Opa, não tá legal mesmo. Tô com muita dificuldade aqui na lousa. Então, aqui, ó, vai dar... Não consigo. Vamos lá, vamos ver se consigo subir um pouquinho, se ajuda. Aqui, ó, 0 mais... se eu faço W vezes W, dá 0. E 6 vezes 6, 36. Raiz quadrada de 36 dá 6. Que é o comprimento desse vetor aqui. É 6. E olha para a área formada por esses, né, pelo paralelogramo formado por esses dois vetores, também é 6 quadradinhos. Então, numericamente, o tamanho desse vetor que eu busquei, do produto vetorial, ele tem o mesmo valor numérico que a área que eu formei com esses dois vetores. Vantagem disso é quando a gente está no espaço querendo buscar área de paralelogramos, se tiver que buscar seno, cosseno, altura entre, né, que nem está aqui, mas isso no espaço é muito complexo. Eu tenho que buscar o seno do ângulo, eu tenho que buscar o tamanho, enfim, eu tenho que fazer muita conta, que não é simples. A mais fácil é essa, buscar o produto vetorial, pelas propriedades que existem aí por trás, faz o produto vetorial, gera o vetor e busca o tamanho desse vetor, vai buscar. Essa informação é a área do paralelogramo formado por esses dois vetores. E se eu quiser calcular a área de um triângulo, que está aqui do lado. Então, esse triângulo formado pelos vetores U e V. Se vocês tentarem fazer em casa, vocês vão fazer o produto vetorial, achar o vetor, e depois, como é um triângulo, não é se vocês fizerem simplesmente, vou escrever aqui, a área, né, simplesmente fazendo o produto vetorial, faz U vezes V, tá? Acha um vetor, pega o tamanho desse vetor, vai dar área, mas área do quê? Do paralelogramo. Eu não quero a área do paralelogramo, eu quero a área do triângulo, então tem que dividir por 2. Então, a área do triângulo, vou escrever ela aqui em cima, que dificuldade. A área do triângulo, ela vai ser o produto vetorial desses dois vetores, mas não quero a área do paralelogramo, eu vou ter que dividir por 2. Pega esse número e divide por 2, que a resposta está aqui. Tentem fazer. E aqui tem exemplos resolvidos. Vou diminuir isso um pouquinho. Aqui tem exemplos resolvidos. Se eu tenho 3 pontos no espaço, eu quero buscar a área, né, formada por esses 3 pontos. Quaisquer 3 pontos geram um triângulo, gera alguma figura plana. Se eu quero buscar a área dessa figura plana, sem me estressar com ver quem é a altura, que ângulo que tem entre eles, então, né, a forma mais fácil é enxergar isso como vetor. Daí eu estou vendo aqui os 3 pontos, A. Na verdade, ele fez A, B. Eu não gostei desse, porque teria que ser A, B. Aqui seria o C. Não, ele fez errado, tá? Aqui é o C e lá no fundo é o D, tá? Então, eu tenho aqui o vetor AB, que é B menos A. Ele fez esse aqui, é o vetor U. O AC, que aí agora a gente vê que a figura estava errada. Esse aqui é o AC, que ele faz C menos A, que a gente está vendo aqui do lado, ó. A continha está aqui do lado. Vai trabalhando com as entradas, né? A entrada do vetor do ponto C, tá ali, menos o A, e vai chegar nesse vetor aqui. E aí, quando tu faz o produto vetorial, só que ele usou 2 barras para indicar o determinante, que também é outra notação. Eu não falei, mas tem, dependendo do autor, ele usa essa, tá? Então, aqui ele entrou em primeira linha base canônica, segunda linha o vetor AB, calculado ali é 3, 0, menos 1.
terceira linha, última linha, é o vetor AC, que ele fez a continha de coisas que a gente já viu anterior e pôs ele aqui. E aqui ele vai buscar o vetor resultante, né? Aqui, tá, ele já botou duas, agora eu entendi, é módulo. O de dentro é buscar o vetor, então aqui ele está buscando o vetor e depois calcular o módulo. Então aqui está o vetor. 0i seria 0, primeira entrada, depois menos 6, se vocês fizerem as contas, e 0. Então é o módulo desse vetor aqui, que está aqui dentro. Qual é o módulo do vetor, né? Eu vou chamar ele de W. Nossa, deixa eu ver se ele me obedece. Vou chamar de W. Então o vetor resultante aqui deu 0, menos 6 e 0. Qual é o tamanho de W? Então, o tamanho de W, se eu buscar isso aqui, que é vetor vezes ele mesmo, a entrada vezes... Opa, tá feio demais. Aqui é tudo bem. 0 vezes 0 dá 0, menos 6 vezes menos 6 dá mais 36, ele colocou aqui, né? E 0 mais 0 dá 0. Então, ele fez o cálculo, deu 6 unidades de área, tá? Então, é a área do paralelogramo, que a gente enxerga aqui. Mas a gente quer a área do triângulo, então ele explica bem direitinho. A área do triângulo tem que, então, dividir, fazer, né, essa conta, dividir pela metade. Então, a área do triângulo é... Então, vou escrever ele aqui, ó, a área do triângulo, né, ABC, é a metade, 3 unidades, certo? Só a letra tá horrível. Aqui tem exercício para vocês tentarem fazer com suas respostas, né? Agora eu tô olhando aqui teria que primeiro achar o produto vetorial, quem é, a gente já fez, não fez esse, mas J com K, V que produto que é, depois faz produto escalar, tá? Aqui tem que fazer o produto vetorial e depois ver que vetor que é, e depois volta para a aula anterior e faz o produto escalar. Daí tem as respostas. Ixi, agora que eu vi que volume vocês ainda não sabem fazer, volume, eu acho que eu coloquei, volume não é para aula de hoje, para aula que vem. Não é para fazer o número 1, não é para fazer o número 2, nem o 3. O 4 dá para fazer, achar um vetor que seja perpendicular a esses dois vetores. É a propriedade, né? Quando eu faço produto vetorial, eu acho um vetor que é ortogonal, que é perpendicular. O 4 daria para fazer, o 5 daria por aquilo que a gente já conversou, vimos, daria para fazer o 6. Paralelepípedo não selecionei, né, os exercícios de forma correta. Deixa eu ver. Vértice tetraedro também, o 7 não é, e o 8 poderia ser feito. No fim, o que daria para fazer é o 4, o 5 e o 8. Infelizmente, não consegui montar direito esse material. Tudo bem, faz parte, né? Eu tô ainda em fase de montar e então seria bem interessante que vocês adiantassem essa semana, né? Trabalhando um pouquinho nesse produto vetorial e para a aula que vem só vim mais com as dúvidas. Eu trabalho com mais exercícios, mostro um pouquinho mais detalhado, mas se vocês adiantarem isso, vai ficar muito, muito melhor para vocês, tá? A gente se vê na próxima aula. Uma boa semana, bons estudos para vocês.